Caros discentes, vamos dar aí a continuidade a essa parte introdutória da disciplina, né, de gestão de qualidade, para que a gente possa definitivamente entrar nos conceitos da disciplina aqui e ter uma melhor compreensão daquilo que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Então, dentro da apresentação geral, né, sobre a questão dos fundamentos da qualidade, então, vamos parar para pensar assim, quando que surgiu a questão de qualidade? Antes da gente iniciar falando especificamente desse assunto, né, geral em relação à questão da qualidade, eu quero reforçar para vocês que a gente está falando de algo feito da melhor forma possível e com o melhor resultado possível, né? Então, por que é importante reforçar isso? Porque muitas vezes a gente pode confundir o que a gente está estudando com aquilo que a gente vê no dia a dia no mercado, né? Então, assim, muitas coisas, como a gente vive num país subdesenvolvido, muitas coisas que até mesmo a gente às vezes usufrui, não tem esse padrão de qualidade que a gente vai estudar nessa disciplina, né? Então, é importante vocês compreender isso para não ocorrer o quê? Aquela mistura do que a gente está estudando com aquilo que a gente está vivenciando, né? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem isso, né? Então, aqui a gente está falando de algo feito da melhor forma possível e com aquela qualidade esperada que uma organização que preocupa com essa questão da qualidade espera. Então, por que vocês estudam na disciplina, no curso de biotecnologia, essa disciplina aqui de gestão de qualidade? Porque vocês, ao terminar a graduação, muitos vão inserir no mercado de trabalho, né? E em muitas organizações em que vocês vão estar inseridos, vai ter essa questão da qualidade como um fator primordial ali dentro da organização. Então, vocês sair com esse conhecimento geral daquilo que é relacionado à questão da qualidade é de fundamental importância. Então, por isso que na grade curricular de vocês tem essa disciplina aqui da gestão de qualidade, tá? Então, vamos entender, dando continuidade a essa questão da parte introdutória, de como surgiu a questão aí, a importância desse termo aí relacionado à qualidade, né? Qualidade nas organizações surgiu de forma estruturada no início do século XX, evoluindo de inspeção final, né, ano 1920, para o controle estatístico e consolidando-se no pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1950, com foco na melhoria contínua e gestão total, liderado por especialistas. Então, ocorreu ali, né, uma linha do tempo relacionada a essa questão da qualidade, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Mas após a Segunda Guerra Mundial, isso aí se intensificou de uma maneira com mais rapidez, vamos dizer assim, né, na importância dessa questão da qualidade, especificamente no Japão. Quando o homem sente necessidade, né, e cria expectativa, o homem sente necessidade de qualidade nos produtos, principalmente quando busca segurança, valor pelo dinheiro, durabilidade, satisfação emocional ou quando o produto é essencial para a autoimagem e estilo de vida. Essa demanda por qualidade não é apenas sobre o luxo, mas sobre o desempenho confiável que atende às expectativas e resolve problemas sem gerar frustrações, né? Então, se a gente parar para analisar o que está descrito nessa parte aqui, com aquilo que a gente às vezes usufrui no dia a dia, a gente pode perceber que tem um grande sentido, né? Então, tem determinados produtos que a gente adquire hoje que a gente exige isso aqui, ó, exige uma segurança maior. Então, se a gente está falando de um produto que exige segurança, a gente não tem como fugir da questão de qualidade, né? Algo para poder ter segurança, ela precisa ser feita com qualidade, né? Valor pelo dinheiro, né? Então, se você ao mesmo tempo, se um de vocês amanhã formarem e forem empreendedores, né, ou pessoas que às vezes criam sua própria ideia ali específica, para você ter o valor por aquilo que vocês vão estar colocando preço, aquilo que você faz com qualidade, você consegue impor mais o valor que você vai pagar, né? Então, que você vai cobrar.
né? Então, assim, se você faz algo com qualidade, você pode colocar o preço que vai ter pessoas para poder adquirir aquele produto, né? Então, é o valor pelo dinheiro em si ali. Outra situação, você como cliente, muitas vezes você passando como cliente, você quer o quê? O valor pelo dinheiro está relacionado à durabilidade daquele produto. Então, você quer um produto que tenha uma durabilidade maior, né? Não dá para poder adquirir um produto, muitas vezes, que vai ter uma durabilidade inferior, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de um produto que vocês adquirem muito na sua vida acadêmica, um computador, por exemplo. Se vocês forem adquirir um notebook, muitas vezes vocês vão querer um notebook que dure pelo menos o tempo da graduação de vocês, né? Por quê? Porque é inviável durante a graduação ali vocês às vezes têm que trocar de equipamento, de máquina, né? Então, isso aqui está relacionado ao quê? Quando você quer algo que tem uma durabilidade, você quer algo que tem o quê? Qualidade, né? Satisfação emocional ou quando o produto é essencial para a sua autoimagem e estilo de vida, né? Então, está muito relacionado à satisfação pessoal de vocês. Então, para que você tenha uma satisfação pessoal, também é relacionada a algo que dure, a algo que vai te satisfazer, que também não tem como fugir dessa questão da qualidade. Essa demanda por qualidade não é apenas sobre o luxo. Então, muitas vezes, não é questão de, eu tenho um produto que dura muito. É relacionado à questão de luxo? Não. É relacionado à questão de um planejamento mesmo. Então, talvez quando alguém adquiriu ou ganhou de seus familiares um notebook no início da graduação, você espera que ele dure pelo menos até você terminar a graduação, né? Não é luxo. É uma questão de relacionado que de até desenvolver as suas atividades, seu trabalho também, mas sob o desempenho confiável que atende às expectativas e resolve os problemas sem gerar frustração, né? Então, dando um exemplo do notebook. Imagine se vocês têm alguma coisa muito importante que por algum motivo esqueceu de deixar no drive, de salvar em outro local, e o equipamento não tem qualidade. E na hora que vocês mais precisam, o computador dá problema. Olha a frustração que vai gerar em vocês, né? Então, por mais que hoje tem mecanismos da gente poder salvar em nuvem, né? Mas você quer ter algo ali que você realmente possa chegar, às vezes, numa apresentação, pode chegar numa reunião de grupos ali para poder demonstrar o que foi feito ali nas atividades acadêmicas e você liga o computador e ele funciona normal, ele não tem problema, né? Então, está muito relacionado a isso aqui quando a gente fala de qualidade. Então, vocês percebem que horas vocês vão estar do lado em que vocês são cliente e do outro lado vocês podem estar no mercado de trabalho oferecendo aquele produto, aquele serviço para o cliente. Então, qualidade é isso aqui, é algo em que as pessoas, seja você como cliente, ou seja, você entregando para as pessoas, possa fazê-las felizes, né? Porque devido à sua o quê? Durabilidade. Então, o que é qualidade? Qualidade é a capacidade de um produto ou serviço satisfazer as expectativas e necessidades do cliente. A gente acabei de falar para vocês agora, né? Cumprindo requisitos estabelecidos em normas técnicas, como a ISO 9001. A gente vai estudar especificamente algumas ISO aí importantes que estão relacionadas à qualidade. Ela vai além da ausência de defeitos. É uma filosofia de melhoria contínua, ética profissional e excelência em processo. Então, a qualidade não é simplesmente o produto não ter defeito, não. Tá? Então, você vai entregar algo além daquilo ali que está esperado, né? Você vai entregar algo, muitas vezes, que está no... O próprio PMBOK fala, né? Você vai entregar algo de valor. Então, você vai entregar algo que demonstrando que aquela organização em que vocês estão inseridos, ela tem o quê? Uma ética profissional, ela tem uma preocupação com o cliente, de entregar um produto de qualidade. Tem uma excelência em processo. Então, muitas vezes, a qualidade está relacionada ao quê? A gente precisa de fazer um reparo, a gente precisa, muitas vezes, ali, de dar um atendimento pós-venda para o cliente. Então, a qualidade também está dentro disso aqui, né? Então, não é simplesmente entregar algo que não tenha defeito, não. É algo que tenha o quê? Valor, que o cliente possa ver aquela qualidade naquele produto em si. Então, dentro de um conceito central, a gente tem duas formas de qualidade, né? A qualidade extrínseca e intrínseca. O que é qualidade extrínseca, então? Qualidade extrínseca
é aquela que cada pessoa ou cliente imagina ou percebe subjetivamente no produto ou serviço. Então, a qualidade extrínseca, ela muitas vezes ela vem antes da pessoa adquirir aquele produto. O que ela imagina que aquele produto ou serviço oferece para ela, em termos de qualidade, né? Em termos de eficiência, em termos de resultado. Então, essa é a qualidade extrínseca, é aquilo que você, dentro da organização, você como empreendedor, você como pessoa que está prestando o serviço, as pessoas imaginam o que vai ser se ela adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então, esse é um sentimento que extrínseco das pessoas. E a qualidade intrínseca? A qualidade intrínseca é a qualidade inerente ao produto, que existe objetivamente e concretamente, né? Então, essência do produto, característica inerente que define a utilidade e a forma concreta do item avaliado. Avaliação e mensuração. Pode ser rigorosamente avaliado à medida através da comparação com padrões e especificações. Então, a qualidade intrínseca é quando já tem o produto já, né? Então, o produto ele está atendendo aquilo que eu tinha extrinsecamente? Sim. Se isso está me atendendo, se eu fiz algo com qualidade inerente a isso, se adquirir o produto, ele está me atendendo, eu tenho essa qualidade o quê? Objetiva ali. Aquela qualidade que eu adquiri no momento exatamente em que eu desenvolvi ali, ou adquiri aquele produto, ou solicitei aquele serviço. É realmente viver na prática aquilo que eu imaginei que seria. Dimensões ou categorias da qualidade, né? Então, a qualidade ela pode vir na questão do desempenho, né, do produto ou serviço, como que aquilo ali vai ser desempenhado após a minha aquisição, através das suas características. Então, muitas vezes, quando a gente adquire algo, né, ainda mais hoje que o e-commerce está muito forte, você olha o que? As características do produto, né? Então, atendeu a expectativa dentro daquilo ali que foi específico, né? Então, muitas vezes, quando você compra um produto e você olha, às vezes, a reputação ali, é interessante, né? Porque, às vezes, tem aquele comentário que o produto não está atendendo as características específicas ali, né? Então, é interessante, quando a gente está adquirindo um produto através do e-commerce, que a gente consiga perceber essa questão ali dos comentários, e que muitas vezes também a gente ignora, mas é importante também comentar, né, se estamos satisfeitos com aquele produto que a gente adquiriu ou não, porque vai servir como base também para outras pessoas adquirirem, né? Tem a ver com a reputação. Confiabilidade, né? O produto que a gente adquiriu dentro das suas categorias de qualidade é confiável. Durabilidade, o produto dura muito, tem aquela durabilidade esperada dentro daquele previsto. O atendimento, né, a compra, a aquisição da compra ali foi dentro daquilo que a gente realmente estava acreditando ser. A estética, a estrutura do produto, né, ou do serviço ficou igual a gente gostaria. A qualidade percebida, tem qualidade o produto ou não? E está conforme as suas especificações? Então, são alguns critérios relacionados a dimensões ou categoria da qualidade que são percebidas quando ou entregamos para o cliente, ou horas a gente também usufrui como cliente. Dimensões conceituais da qualidade, né? Transcendente, uma condição de excelência que implica em ótima qualidade, distinta da má qualidade. Qualidade é atingir ou buscar o padrão mais alto em vez de se contentar com o mal feito ou fraudulento. Então, é aquilo que a gente exatamente o que faz sem querer enganar as pessoas, sem querer burlar alguma coisa, sem querer, se tiver errado, que comece do zero de novo, que não faça uma correção ali momentânea, somente para o quê? Enganar as pessoas, para a pessoa ser enganada naquilo ali que ela está adquirindo, né? Então, a qualidade é sinônimo de excelência inata, é absoluta, a universalidade irreconhecível. Então, transcendente, aquilo que transcende aquilo que a gente fez, né? Aquilo que a gente exatamente espera que as pessoas fizemos com tanta qualidade, com tanto capricho, que a gente espera transcender isso aqui para as pessoas. Então, quando a gente faz algo, quando a organização faz um produto com a melhor qualidade possível, é essa sensação que ela espera
quando ela está entregando esse produto para o cliente ali. Dimensões conceituais da qualidade, né? Baseada no produto. Diferenças de qualidade correspondem à diferença de quantidade, se algum ingrediente ou atributo desejado, né? Então, a qualidade é uma variável precisa e mensurável, oriunda dos atributos do produto, né? Então, a qualidade é quem adquire aquilo ali, ele vai perceber com o tempo a durabilidade, a confiabilidade, se está dentro das características específicas, dentro de vários itens em que a gente realmente mencionou anteriormente. Dificuldade. Nem sempre existe uma correspondência nítida entre os atributos e a qualidade, né? Então, pode ser que as pessoas, muitas vezes ali, sejam muito exigentes e não tenham o quê? Aquela correspondência desejada, mas no geral, no parâmetro geral, você percebe que foi bem aceito no mercado. Então, volto novamente a falar para vocês, na questão das compras através do e-commerce, quando você olha, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o Mercado Livre, quando a gente olha ali um determinado produto que é muito avaliado, pode perceber ali que às vezes tem algumas pessoas que reclamam de alguma característica, de algum detalhe ali. Mas se você olhar ali 50 comentários, vai ter 2, 3 comentários ali que não ficou satisfeito. Aí pode ser que sejam pessoas que exigentes demais. Mas no geral você tem uma base, né? Você tem uma base, uma referência que o produto atende a expectativa dos clientes, né? Então é isso que quer dizer nessa questão aqui baseada no produto em si. O produto atende à expectativa do cliente, né? Por mais que em alguns momentos tenha alguma pessoa que não consegue ficar satisfeito, né? Então, por isso que é importante quando a gente adquire um produto também a gente comentar. Porque se você tem ali 4 comentários apenas, 2 foi exigente e 2 foi tranquilo em relação ao produto, gostou do produto, certamente se for adquirir, vai ficar o quê? Um pouco ali desconfiado naquela aquisição, né? Por quê? Porque está mais ou menos meio a meio ali de reclamações e de qualidade. Agora, quando tem muitos comentários, são uns 2, 3 ali, normalmente pode adquirir com segurança, porque realmente está dentro daquele que esperado em relação à questão da qualidade ali. As pessoas que comentaram mal ali às vezes a pessoa foi um pouco exigente ou não teve realmente aquela felicidade ali naquele produto que ela adquiriu, né? Baseada no usuário. Qualidade é uma variável subjetiva. Produtos de melhor qualidade atendem melhor aos desejos do consumidor. Qualidade é a adequação ao uso, né? Então, o que o Duran, então, falou? Que a qualidade é uma adequação ao uso. Então, de acordo com que a pessoa adquiriu o produto e está exatamente ali usufruindo, ela vai perceber se o produto ali realmente atende a sua expectativa ou não, né? Então, é baseado que tem a questão baseada no usuário, no produto, e também a questão baseada no usuário em si. Baseada no valor, né? Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. Essas condições são o verdadeiro uso e o preço de venda do produto, né? Então, abordagem de difícil aplicação mistura 2 conceitos distintos, excelência e valor, né? Então, quando está fabricando, quando estamos realmente construindo, elaborando um produto ali com qualidade, né? Muitas vezes também no valor que aquele produto tem ali ao você exatamente tê-lo e adquiri-lo ali nas suas atividades diárias. Então, qual é o exemplo claro que eu posso dar para vocês de produto baseado no valor, né? Então, quando a Apple lançou os iPhone, eles tinham uma novidade que os smartphones não tinham. Eles tinham algumas características que agregavam valor no produto, né? Hoje, tem vários smartphones que competem ali com os iPhone. Mas quando surgiu o iPhone, tinha uma característica específica ali, tinha algumas configurações diferentes que no smartphone não tinha, né? Ele tinha algumas finalidades, principalmente nessa questão de reconhecimento facial, de pagamento online, que tinha facilidade ali de você ler código de barra, que tinha uma deficiência no smartphone. Então, vocês percebem que isso aí está relacionado ao valor do produto. Então, muitas pessoas adquiriam por isso, né? Estava começando a entrar nesse contexto de pagamentos online, só que os smartphones não tinham essa preparação. Então, muitas vezes não lia, você tinha que digitar ali o número um por um. O iPhone chegou no mercado com essa leitura fácil, né?
chegou também com algumas configurações diferenciadas da câmera, com outras funções específicas de segurança, com rastreabilidade, né? Hoje, a maioria dos smartphones também tem, mas o iPhone chegou com essa novidade. Isso aí é questão de valor, né? O que aquele produto tem de diferente dos demais. Então, muitas vezes, quando vocês estão dentro da organização, ou até mesmo está desenvolvendo o seu lado empreendedor, precisa pensar dessa forma. Eu estou fazendo um produto que é semelhante ao que existe no mercado? Estou. Então, eu preciso pensar num diferencial. Então, é essa característica que a gente tem que sempre lembrar na hora de estar pensando em algo que vai colocar no mercado. Então, tem que ter o quê? Um valor a mais, alguma coisa agregado ali no produto em si. Baseada na produção, né? Qualidade quer dizer conformidade com as exigências, né? Qualidade é uma variável precisa e mensurável, oriunda de grau de conformidade do planejamento, do planejado com o executado. Essa abordagem dá ênfase a ferramentas estatísticas, né? Então, quando a gente está falando na questão baseada na produção em si, é realmente produzir o produto com a qualidade desejada e dentro daquilo que é específico. Então, aqui, quando a gente está falando da questão da baseada na produção, aí entra um papel importante das ISO, né? Por que uma organização que tem o selo da ISO, ela tem uma credibilidade maior? Porque, como ela passa por auditorias, ela precisa seguir alguns padrões da sua linha de produção, né? Alguns padrões estabelecidos. Então, automaticamente contribui para o quê? Para que o produto tenha uma qualidade baseada na questão da produção. Então, por isso que quem tem a vinculação com a ISO, presume-se que tem uma qualidade maior em relação a isso aqui. Tá? Então, é esses critérios que é importante vocês perceberem aqui quando a gente está falando da questão da produção. Né? Organizações que já têm algum selo de confiabilidade, garantia e de qualidade, a exemplo da ISO, ela demonstra o quê? Que a sua linha de produção, que a elaboração ali já é feita com determinado nível de qualidade específico ali. Tá? Então, é isso que quer dizer nessa questão baseada, a qualidade baseada na produção. Né? Gestão da qualidade, então. São todas as atividades da função gerencial que determina a política da qualidade, os objetivos e as responsabilidades que os implementam por meios tais como planejamento da qualidade, garantia da qualidade e melhoria da qualidade. Então, dentro de uma organização em que vocês muitas vezes vão estar inserida no mercado de trabalho, né, vai existir lá o quê? A gestão da qualidade, baseado aqui na questão da ISO 9000. Né? Então, isso aqui vai fazer com que vocês possam perceber assim, pô, essa organização, ela tem uma seriedade nisso aqui. Então, até para vocês ingressarem também dentro da organização, é importante vocês consultar antes se ela tem segue alguma ISO, né? Alguma norma internacional aí na questão da qualidade, o que quer dizer que tem aqui ó, a seriedade. Vocês não vai comprometer o trabalho de vocês, né? Ainda mais após a formação, tá entrando no mercado de trabalho, então precisa também ter seu nome ali preservado. Então é importante ter esse pensamento aqui, porque quando tem uma gestão da qualidade ali dentro da organização, tem um planejamento, tem uma garantia e tem uma melhoria da qualidade naquilo que vocês vão desenvolver. Acontece também de ter o que? As atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação à qualidade. Né? Então, dentro da questão da gestão da qualidade da organização, ela tem o que? Algumas coordenadas, algumas ferramentas que vai ser elaborada ali dentro ali para poder direcionar aquilo que está sendo elaborado na questão da qualidade em si. Né? Então, qualidade é a habilidade de um conjunto de características de um produto, processo ou sistema em atender aos requisitos dos clientes e outras partes interessadas. Planejamento da qualidade, né? O que é o planejamento da qualidade em si? Estabelecer objetivos, processos e recursos para cumprir os objetivos da qualidade. Então, ao ingressar na organização, ao fazer um estágio na organização, né, a ter a opção de trabalhar como trainee dentro daquela organização,
No início, você já consegue perceber se essa organização tem um planejamento da qualidade, porque são um dos primeiros fatores que ela vai passar para vocês sobre essa questão do que é desenvolvido relacionado à qualidade em si. Então, ela tem alguns objetivos, algum processo de desenvolvimento do trabalho em si, né? Controle da qualidade, cumpre os objetivos e requisitos da qualidade. Então, muitas vezes, no controle ali, é as pessoas que supervisionam, né? As pessoas que fazem ali as auditorias internas, né? Uma organização que está ali focada em não deixar ter um desvio que seja de maneira culposa ali, né? Não seja a intenção da pessoa em ter aquela falha ali, mas é ter o quê? Aquele controle para ver se está tudo sendo feito da melhor forma possível. Garantia da qualidade. Prover confiança que os requisitos da qualidade são cumpridos, né? Então, a garantia é o quê? Dentro daquilo que vocês tiveram conhecimento. Garantir essa qualidade é verificar exatamente se está sendo feito dentro do esperado. Então, é essa a lógica dentro daquele conceito ali da garantia. E melhoria da qualidade? Aumentar a eficiência e a eficácia, né? A melhoria da qualidade é sempre pensar em obter algo melhor do que está sendo feito. É pensar sempre na evolução da melhoria. Quando foi estabelecido um sistema de qualidade, né? Então, há muitos anos, até mesmo nos séculos anteriores aí estabelecido, né, estabeleceu um sistema de qualidade de tal forma que todo o processo de produção artesanal era centralizado, né? Então, mesmo na era da produção artesanal ali, existiam alguns critérios estabelecidos. Então, quando você pega um produto artesanal, que você vê a resistência, por exemplo, daquele produto, para eles aquilo ali era uma questão relacionada à qualidade, né? Então, muitas vezes, quando você pega um produto rústico, né, que normalmente é feito de forma artesanal, vamos dar exemplo aqui, um banco, por exemplo, ali, bem rústico, a durabilidade dele ali é gigantesca. E aquilo ali, para eles, era uma questão da qualidade, era de uma maneira bem superficial, tinha a ver com o produto, a qualidade do produto, era só o produto, né? A gente viu que hoje a qualidade ela é ampla, né? É na produção, é no produto, é no valor, é no preço. Ali era muito voltada para o produto, ou seja, a pessoa que adquiriu o produto tinha que durar anos, né? Então, certamente alguém tem algum conhecido, algumas pessoas antigas que tem alguma coisa relacionada muito antiga ali, que foi passando de um para o outro ali, foi herdando de um para o outro. Por quê? Porque desde antes eles pensavam em fazer algo com qualidade em relação ao produto. O produto que não tinha, às vezes, beleza, mas ele tinha o quê? Durabilidade. A sua função ali de um banco, por exemplo, uma cadeira para sentar, tinha que passar de um para o outro as gerações ali. Então, querendo ou não, eles pensavam ali, sim, né, de uma maneira bem superficial, né, na questão da qualidade relacionada ao produto. Então, ocorreu nesse princípio, então, a questão da evolução da gestão de qualidade, né? Dentro de um contexto das fases históricas do seu desenvolvimento. A fase do artesão foi aquela que eu falei para vocês, né? Era muito voltada na questão do produto em si, fazer um produto que durasse muitos anos, seja bem artesanal, né? Até hoje, ainda existe esse grupo que trabalha com essa forma, porque tem ainda as pessoas que adquirem esse tipo de produto, né? Um produto mais manual ali, e que realmente tem uma durabilidade, o quê? Do material, do produto realmente ali com durabilidade a longos anos. Depois vem a fase da Revolução Industrial, então começou o quê? O foco na questão da produção em massa, né? A questão ali exatamente dos aumentos da produção ali, nessa época da Revolução Industrial, o aumento, aí tem muito voltar na questão da quantidade também, né? Então, a produção maior, então, enquanto um demorava um mês, por exemplo, para fazer uma cadeira, porque era tudo bem manual, na fase industrial já fazia 1.000 cadeiras, né? Então, era esse critério aqui que entrou nesse período. Fase da abordagem sistêmica em si, né? Em que os produtos já começam que você já fazia o produto ali na questão em massa, mas na parte da abordagem sistêmica, os produtos já começam o quê? A ter um acabamento mais fino, os produtos já começam que ter uma concorrência ali dentro, ali, então já começa nessa fase aqui, já começa o que os clientes optar por qual produto, qual marca de produto ele vai querer. E a fase da globalização que veio, que é uma revolução geral na questão da produção, em que a qualidade teve que ser o quê? Mais refinada. Por isso que hoje a gente viu
que são vários fatores que são relacionados a essa questão da qualidade. Então, na fase do artesão, né, a gênese da gestão da qualidade com foco absoluto no produto. Então, o foco aqui era exatamente o produto em si. O produto era realizado em pequena escala, né? Então o serviço era muito manual ali, então era feito você muitas vezes tinha que encomendar o produto ali, ainda demorar o produto ficar pronto. Domínio total do ciclo de produção, da concepção ao pós-venda, né? Então, quem estava fabricando ali era ele, que era a única pessoa que era responsável por aquele produto. Alta interação direta entre o produtor e o consumidor final, né? Então, o consumidor falava, eu quero uma cadeira. Tinha o quê? Essa interação direta, eu vou fazer a cadeira para você, entendeu? Entre quem está adquirindo com quem está fabricando o produto. Criação e entrega do produto altamente personalizada, então, de acordo, né, aquela cadeira com a altura tal, a largura tal, era específica, era feito de acordo com a necessidade ali do cliente. Qualidade reconhecida até hoje, fruto do rígido controle focado no próprio produto, né? Como eu falei para vocês, até hoje existe essa linha ainda das pessoas que fazem o produto artesanal. Diminuiu muito, né? Então, num percentual, é questão de 10% aí da produção que é feita industrializada. Mas ainda existe esse tipo de serviço ainda. Você vê, foi gerado um dos primeiros que permanece até hoje. Então, você percebe que essa questão do produto, ela tem uma credibilidade muito grande, que até hoje ela perdura, né? Fase da Revolução Industrial, produção em larga escala, né? A produção aumenta drasticamente, tornando a demanda no mercado consideravelmente maior que a oferta, né? Então, muitas vezes, o que acontecia na produção em larga escala? Você tinha o que? A demanda do mercado ali era considerada maior do que o que era ofertado especificamente ali. As pessoas demandavam mais a questão do produto em si, por mais que estava sendo feita na questão de larga escala. Distanciamento de relações, né? Ocorre um distanciamento significativo nas interações comerciais entre o produtor e o consumidor final. Então, ou seja, as indústrias fabricam, né? E colocam lá nas lojas pessoas que vão lá adquirir, e muitas vezes é aquele produto que está ali, né? Até hoje acontece isso, né? Você vai, às vezes, em determinada loja comprar ali, eu gostaria de adquirir um guarda-roupa, feito de maneira o quê? Industrial, né? Mas eu gostaria de um guarda-roupa da cor de mogno, por exemplo. Não, só tem o branco aqui ou nessa cor aqui marrom. Então, muitas vezes, você tem que se adequar ali, não está de acordo com a necessidade do cliente, porque é diferente da fase do artesão, que fazia da forma que o cliente queria. Queda da qualidade, né? A responsabilidade pela qualidade é diluída, né? Ocasionando diversos problemas estruturais e falhas no processo. Então, aqui está muito relacionado à quantidade, né? Na Revolução Industrial acontece o quê? O foco na quantidade. E isso afetou, obviamente, o quê? A qualidade do produto. Então, você pega, por exemplo, o guarda-roupa lá da avó, que está até hoje lá, o guarda-roupa não tem nenhum problema estrutural. Você adquire um guarda-roupa hoje, com pouco tempo ele já está todo danificado. Por quê? Relacionado à questão da qualidade. Então, a gente consegue perceber isso no dia a dia mesmo, né? Na nossa vida cotidiana. Inspeção e taylorismo, né? Surge a figura essencial do inspetor e o controle da qualidade passa a focar estritamente o quê? Na etapa especificamente do produto que está sendo elaborado em si ali. Então, aqui surge a questão que de inspecionar o produto em si. Por quê? Porque como era em larga escala, a produção em grande demanda precisava sim de um inspetor para tentar o quê? Amenizar um pouco essa questão relacionada à má qualidade. Abordagem sistêmica. A evolução da qualidade do controle técnico à gestão estratégica integrada. A qualidade deixa de ser um problema técnico e passa a ser de gestão, né? Então, na parte da abordagem sistêmica aqui, já não tem muito a ver com a questão da fabricação ali em si, que estava na época da Revolução Industrial. Aqui já passa o quê? A responsabilidade para quem está gerindo aquela organização, né? O grupo de gestões em si. A qualidade de atendimento tão importante quanto a qualidade intrínseca, né? Então, atender as pessoas bem é importante, porque na época da Revolução Industrial, o negócio era fabricar e deixar o produto ali, e o cliente que se adequava ao produto que estava no mercado. Aqui na abordagem sistêmica já começa a mudar esse conceito.
A gente precisa também focar o quê? No atendimento. Muitas vezes a gente vê determinado estabelecimento as opiniões do cliente para quê? Para fazer algo que o cliente deseja. Estruturação e organização focada em processo, né? Então, o que? Já é uma estrutura específica. Então, começou a ter o que? A mudança também, o que? Várias cores de produtos, por exemplo, né? Então, enquanto na Revolução Industrial fabricava poucas características de produto, poucas cores para o cliente, às vezes, ali optar, aqui já começa o que? Ter variedade. Então, já focando também no cliente. Foco na identificação clara dos requisitos do cliente. Então, já começa a perceber o que? Não dá para a gente ignorar o cliente aqui na abordagem sistêmica. Reconhecimento do grande poder indutor do consumidor, né? Para a organização manter de pé, precisa do consumidor, então não tem como ignorá-lo. Surgimento das normas internacionais de gestão de qualidade, né? Então foi nesse período da abordagem sistêmica que surge a ISO 9000. Ou seja, uma normatização internacional que reconhece o quê? Que aquela organização está preocupada com o produto com uma certa qualidade, né? Pensando que no cliente. Evolução da gestão da qualidade, né? Marcos históricos e abordagens globais no desenvolvimento de padrões de excelência. Modelo japonês, em 1970, né? O modelo japonês já tratava defeitos em parte por milhões, enquanto que o Ocidente tratava ainda em percentual. Então, o japonês já estava preocupado com isso há muito tempo, enquanto no Ocidente estava ainda começando a ter essa preocupação. No Japão já estava o quê? Com essa questão de preocupação um pouco à frente do que o Ocidente pensava. Movimento ISO, né, em 1987. Em meio à expansão da globalização, surgiu o movimento da ISO focada em sistema de garantia da qualidade, que é uma normatização internacional. Anos 80, o Seis Sigma. No final da década, surge na Motorola o conceito de Seis Sigma, elevando os níveis analíticos e de conformidade. Então, é uma ferramenta, né, na questão de qualidade ali, que a Motorola utilizou para focar o quê? Na questão de melhoria da conformidade dos níveis analíticos dos seus produtos. Marco histórico da qualidade e gestão, né? A questão da gestão ambiental. Em 96 foi lançada a série de ISO 14000. A gente vai ter uma aula específica para cada ISO, tá? Então, porque tem a ver com a questão, nos dias atuais, voltada na questão de qualidade também, estabelecendo padrões globais para sistemas de gestão ambiental corporativo, né? Hoje, essa questão ambiental está muito forte, né? Então, quando criou aí a ISO 14000, ela demorou um pouco ser colocado na prática o que foi desenvolvido ali, mas no futuro, realmente, hoje, nos dias atuais, essa ISO aí também, quem tem essa certificação, tem um reconhecimento de sustentabilidade. Então, essa importância aí para muitas organizações que está com seriedade em si. Alguns prêmios de qualidade que foi estabelecido aí de 51 até 1992, né? Algumas características relacionadas aqui a fatores que mudam e que faz com que hoje tenha essa validade, né? Então, começou através desses prêmios, dessas pessoas que desenvolveram e pensaram em teorias relacionadas à qualidade, né? E que hoje trouxe o quê? Essa evidência, essa linha forte relacionada a isso aí e que está inserida em muitas organizações que quer levar a sério essa questão. Com a globalização, então, né? Então, a gente viu ali na questão das abordagens sistêmicas, então, com a globalização, automação da produção, né? Então, implementação de tecnologias avançadas para otimizar e acelerar os processos industriais. Então, alavanca ainda mais essa questão da produção. Então, tem produto que você adquire e a entrega é muito rápida, né? Na época da Revolução Industrial já acontecia com rapidez em relação ao artesão. E hoje a globalização acontece com maior rapidez em relação à era da Revolução Industrial. Produção globalizada.
integração de cadeias de suprimento distribuídas por diferentes regiões e países do mundo, né? Então, faz com que essa produção seja rápida. Então, a gente vê hoje, por exemplo, um produto que vinha de outro país aqui para o Brasil, que demorava meses, quanto que isso hoje está rápido, né? Por quê? Graças a essa produção globalizada, que é essa integração entre as organizações. Produtos globais, desenvolvimento de mercadorias padronizada projetada para atender ao mercado internacional, né? Então, quando a gente fala de produtos globais aqui, então, se você adquire um veículo, por exemplo, aqui no Brasil, mas que foi fabricado no Japão, quer dizer que tem a peça aqui no Brasil, né? A questão dos produtos globais é isso. Você não precisa ficar hoje demorando muito, esperando muito para que chegue, exporte uma peça, às vezes pequena, às vezes um parafuso de uma roda, por exemplo, né? Você não precisa ficar esperando chegar aqui. Eu quero colocar o original. Tem a opção de você adquirir aqui também. Então, devido a esses produtos globais, aqui, essa integração na questão da globalização. Utilização das técnicas de avaliação de conformidade, objetivando, né? Incorporar as ferramentas da qualidade praticada nas fases anteriores. Então, tem a questão da responsabilidade social na era da globalização, propicia acesso a mercados, né? E regulação do mercado de acordo com aquilo que o mundo está necessitando. Por que uma organização necessita de um sistema de gestão de qualidade? Então, qual é a necessidade de uma organização ter um sistema de gestão de qualidade? Exigência dos clientes, né? Então, existe hoje um perfil de clientes que exige essa qualidade, né? Então, muitas vezes a gente faz parte desse grupo de clientes. O mercado também exige isso aí, então, a cobrança do mercado hoje, né? Então, se você quer ter o selo da ISO, é uma exigência do mercado, você precisa seguir esses padrões. Maior formalização do sistema da qualidade em si, né? Então, tem algo dentro da formalidade em cima ali da qualidade daqueles padrões estabelecidos. Exigência de órgãos regulamentadores, exemplo a isso. Melhor definição de controles e indicadores, então você consegue, muitas vezes, ter um sistema de gestão da qualidade, você consegue ter o quê? Um controle melhor daquilo que está sendo desenvolvido, e elemento de marketing também, né? Você consegue ter uma estratégia de marketing melhor quando a gente tem um sistema de gestão de qualidade. Então, isso serve muito para quando vocês vai ser ingressada dentro de um mercado de trabalho, dentro de uma organização, vocês exatamente o quê? Perceber se aquela organização tem essa seriedade, tá? Então, esses conceitos importantes que eu gostaria de passar para vocês, para a gente concluir essa parte introdutória, para vocês poderem compreender como que surgiu essa questão do sistema de gestão de qualidade, né? Então, vamos avançando agora na questão da origem e evolução histórica da qualidade. Uma jornada cronológica desde a manufatura artesanal até a gestão total e a industrial 4 e a indústria 4.0. Então, dentro de uma linha do tempo, até 1900, a era artesanal, foco na habilidade do artesão, a qualidade estava centrada no produto final, com inspeção individualizada, né, o próprio artesão que verificava isso, e relação direta entre o produtor e o consumidor. A partir de 1900, que acontece? Até 1930, era industrial, introdução da produção em massa e padronização, né? Começa que a produção em grande escala e começa a ter uma padronização para que essa grande escala funcione, né? Separação entre execução e inspeção, né? A execução era um grupo e quem inspecionava eram as pessoas que estavam ali de maneira separada. Foco na conformidade de acordo com o que foi determinado e detecção de erros pós-produção, né? Ainda era uma situação complicada, né? Porque após o produto ser fabricado, é que conseguia muitas vezes ali identificar o quê? O erro. 1930 a 1980, né? Controle estatístico. Aplicação de método estatístico para monitorar processos. O foco mudou da inspeção final, então, o que antes só identificava o erro no final, né?
foi modificado para a prevenção de defeitos durante a produção, né? Então, o que acontece nesse controle estatístico? Temos que pensar em algo em que vamos perceber esse defeito durante a produção. Não dá muito certo verificar esse defeito só no final, porque você perdia o produto. Você perdia o produto, né? Então, muitas vezes você perdia o produto ou perdia valor no produto. Então, aqui no controle estatístico vem aquele pensamento assim: já temos a função de dispensão. Precisamos identificar o erro durante o processo, para corrigir, para que a gente entregue o produto com essa qualidade esperada. Então, é esse pensamento aqui do controle estatístico. E, por fim, vem o quê? A gestão total, né, de 1980 até o presente. A qualidade torna-se responsabilidade de todos. Todo mundo que está envolvido naquela organização tem uma parcela de responsabilidade na qualidade do produto ou do serviço. Foco estratégico no cliente, melhoria contínua e integração de sistema em toda a esfera ali daquela produção específica. Então, aqui entra muito o PMBOK hoje, que está focado nessa questão do cliente, entregar valor para o cliente, né? Então, essa aqui é o que? É uma origem, a evolução histórica da qualidade, né? A gente consegue perceber aí as 4 eras, o que foi desenvolvido ao longo dessas 4 eras, como que foi tendo essa evolução aí, né, da era do artesão, depois a era industrial, o erro era o que após produção, o controle estatístico, né, em que começou a perceber ali, dentro do processo ali, a questão dos erros, para evitar de ficar perdendo matéria-prima ali, ou o produto depois da sua questão final, e ver a gestão total, que vem focado na questão de que todo mundo é responsável pela qualidade do produto, e o nosso foco estratégico aqui é sempre na questão do cliente, com foco na melhoria contínua, né? Que é o quê? Sempre pensar em melhorar o produto através do feedback do cliente, das lições aprendidas que você tem através dos erros. Ou, na questão da melhoria contínua também, está relacionado que a uma prestação de serviço pós-venda para o cliente. Então, a melhoria contínua ela está muito também relacionada a isso aí, ao pós-venda e após entregar o produto para o cliente, para que o cliente possa sempre estar satisfeito com o atendimento ali por parte daquela organização ou das pessoas.